A estrutura da educação brasileira pode parecer complicada quando observamos o Ministério da Educação, secretarias estaduais, secretarias municipais, conselhos, escolas, universidades e diferentes responsabilidades. Mas existe uma maneira muito mais simples de compreender essa organização. O primeiro ponto é abandonar a ideia de que a educação brasileira funciona apenas como uma pirâmide, em que a União está no topo. Depois vêm os estados, os municípios, as escolas e, por último, os professores apenas cumprindo aquilo que foi determinado pelas instâncias superiores. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, estabelece uma organização baseada em sistemas de ensino, competências próprias, autonomia e regime de colaboração. Isso significa que União, Estados, Distrito Federal e municípios possuem responsabilidades educacionais definidas, mas precisam trabalhar de maneira articulada. Existem normas nacionais, existem responsabilidades estaduais, existem atribuições municipais, existem decisões da própria escola. E também existem responsabilidades específicas dos professores. Para começar, precisamos entender o artigo 8º da LDB. A lei determina que União, Estados, Distrito Federal e municípios organizem em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. A expressão principal aqui é regime de colaboração. A União não administra diretamente todas as escolas brasileiras. Os estados não são apenas intermediários que recebem ordens do governo federal e encaminham aos municípios. E os municípios também não são simples executores de tudo aquilo que foi decidido em Brasília. Cada ente possui responsabilidades próprias dentro de uma estrutura nacional. A União exerce a coordenação da Política Nacional de Educação. Isso significa que possui uma função de articulação entre os diferentes níveis e sistemas e desempenha funções normativas, redistributivas e supletivas. Vamos entender esses termos. A função normativa está relacionada à construção de regras e diretrizes gerais dentro das competências da União. A função redistributiva busca contribuir para reduzir desigualdades na oferta educacional. E a função supletiva significa complementar a atuação dos demais entes quando isso for necessário. Isso é particularmente importante em um país com dimensões continentais e grandes diferenças econômicas e sociais. Existem municípios com enorme capacidade de arrecadação e outros com recursos muito menores. Existem redes com milhares de estudantes e outras responsáveis por comunidades pequenas, rurais, indígenas, ribeirinhas ou localizadas em regiões de difícil acesso. Se cada sistema dependesse exclusivamente de sua própria capacidade financeira, as diferenças educacionais poderiam aumentar ainda mais. Por isso, a colaboração entre os entes é indispensável. Agora vamos falar especificamente da União. Antes de qualquer coisa, é importante corrigir uma confusão comum. União e Ministério da Educação não são exatamente a mesma coisa. A União é um dos entes da Federação Brasileira. O Ministério da Educação, o MEC, é um órgão da administração pública federal responsável pela condução de diversas políticas educacionais no âmbito do Poder Executivo Federal. Quando a LDB estabelece competências da União, portanto, ela está falando das responsabilidades do ente federativo, que podem ser exercidas por diferentes órgãos e instituições dentro da estrutura federal. Entre as responsabilidades da União está elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios. Também cabe à União organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino. Outra atribuição muito importante é prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas e para o atendimento prioritário da escolaridade obrigatória. Imagine uma política nacional voltada à infraestrutura escolar, formação de professores, alimentação, transporte, conectividade ou melhoria da aprendizagem. Mesmo quando a execução acontece dentro de um município ou de um estado, podem existir recursos, programas ou assistência provenientes do âmbito federal. Essa é uma das razões pelas quais não devemos analisar a educação como compartimentos completamente separados. Outro papel da União é estabelecer, em colaboração com estados, Distrito Federal e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Essas diretrizes orientam os currículos e contribuem para assegurar uma formação básica comum. Mas atenção! Formação comum não significa que todas as escolas brasileiras precisem funcionar de maneira idêntica. O Brasil possui enormes diferenças culturais, históricas, econômicas e territoriais. Uma escola localizada em uma grande capital enfrenta uma realidade diferente de uma escola do campo. Uma comunidade indígena possui particularidades próprias. Uma escola ribeirinha possui necessidades que podem ser completamente diferentes das encontradas em uma região metropolitana. Por isso, existem referências nacionais, mas também existe espaço para a organização dos sistemas e contextualização das propostas educacionais. A União também possui responsabilidade pela coleta, análise e disseminação de informações sobre a educação. Dados educacionais são fundamentais para saber quantos estudantes estão matriculados, quais etapas possuem maior demanda, como está o fluxo escolar, onde existe falta de vagas e quais resultados
dados estão sendo encontrados. Além disso, a União participa de processos nacionais de avaliação. Essas avaliações não devem ser compreendidas apenas como ferramentas para criar rankings. Sua função envolve fornecer informações para a definição de prioridades e melhoria da qualidade educacional. A União também possui importantes atribuições relacionadas à educação superior, incluindo funções normativas, regulatórias e avaliativas dentro das competências previstas pela legislação. Na estrutura educacional, existe ainda o Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente. Agora descemos para os estados. E novamente precisamos evitar a lógica de que o estado simplesmente recebe uma ordem federal e a repassa para os municípios. Os estados possuem seus próprios sistemas de ensino. Cabe a eles organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais desses sistemas. Também precisam elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes nacionais, integrando suas ações com as dos municípios. Os estados podem baixar normas complementares para seus sistemas. Essa palavra também é importante. Complementar não significa contrariar as regras nacionais. Significa regulamentar e organizar aspectos relacionados à sua realidade dentro dos limites legais. Outra atribuição estadual envolve a colaboração com os municípios na oferta do ensino fundamental. O ensino fundamental é uma área em que estados e municípios possuem responsabilidades e precisam definir formas de colaboração. A distribuição dessas responsabilidades deve considerar fatores como população atendida e recursos financeiros disponíveis. E qual etapa aparece como prioridade dos estados? O ensino médio. A LDB determina que os estados assegurem o ensino fundamental e ofereçam com prioridade o ensino médio a todos que o demandarem. Isso não significa que todo estudante do ensino fundamental esteja obrigatoriamente matriculado em escola municipal. Também não significa que seja impossível encontrar outras configurações de oferta. Estamos falando de prioridades legais das diferentes esferas. Os estados também possuem responsabilidade pelo transporte escolar dos estudantes de sua rede. E aqui temos uma atualização relevante. Desde 2024, a LDB permite que os respectivos professores utilizem assentos vagos nos veículos do transporte escolar em trechos autorizados. Além disso, estados e municípios devem se articular para que essa organização atenda da melhor maneira possível aos interesses dos alunos e dos professores. Isso demonstra novamente a lógica de colaboração. Agora chegamos aos municípios. Os municípios possuem grande participação na educação básica brasileira. Eles organizam, mantêm e desenvolvem seus órgãos e instituições oficiais e integram suas políticas aos planos da União e dos estados. Também exercem ação redistributiva em relação às escolas da própria rede. Podem baixar normas complementares para seu sistema de ensino e possuem responsabilidades sobre autorização, credenciamento e supervisão dos estabelecimentos pertencentes à sua esfera de competência. Mas quais são as prioridades municipais? Educação infantil e ensino fundamental. A educação infantil deve ser oferecida em creches e pré-escolas, e o município deve atuar com prioridade no ensino fundamental. Em 2026, houve uma atualização importante na própria redação da LDB. A lei passou a explicitar que os municípios devem oferecer educação infantil em creches e pré-escolas nas zonas urbanas e rurais, considerando a proporção da distribuição populacional. Isso é importante porque planejamento educacional não pode considerar apenas os centros urbanos e simplesmente ignorar crianças que vivem no campo ou em regiões mais afastadas. E o município pode manter, por exemplo, uma instituição de outro nível de ensino? A legislação admite atuação em outros níveis, mas estabelece condições. As necessidades da sua área de competência precisam estar plenamente atendidas. Além disso, os recursos utilizados nessa atuação devem estar acima dos percentuais mínimos constitucionalmente vinculados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino. Em termos simples, não faria sentido um município negligenciar sua responsabilidade com creches, pré-escolas e ensino fundamental para concentrar seus recursos obrigatórios em uma área que não constitui sua prioridade. Outra atribuição municipal é assumir o transporte escolar dos estudantes da rede municipal. Isso permite entender um exemplo muito comum. Uma família reclama que determinado estudante está sem transporte escolar. Antes de afirmar quem é responsável, precisamos saber de qual rede estamos falando. É uma escola municipal? É estadual? Existe algum convênio entre os entes naquele local? Como o transporte foi organizado? A legislação estabelece atribuições relacionadas às redes, mas a própria lógica federativa permite a articulação entre os governos. Por isso, conhecer a responsabilidade legal é mais útil do que simplesmente afirmar que a prefeitura tem que resolver tudo ou que a secretaria estadual é responsável por qualquer transporte escolar. Agora precisamos falar do Distrito Federal. Ele possui uma situação diferente porque não é dividido em municípios como os estados. Por esse motivo, a LDB determina que ao Distrito Federal sejam aplicadas as competências referentes aos estados e aos municípios.
Ele reúne, portanto, responsabilidades que em outras partes do país são distribuídas entre essas duas esferas. Até aqui temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Agora podemos compreender o conceito de sistema de ensino. O Brasil possui o sistema federal, os sistemas dos estados, o sistema do Distrito Federal e os sistemas municipais, de acordo com a organização prevista na legislação. As instituições de ensino integram esses sistemas conforme sua natureza e as regras estabelecidas pela LDB. Essa estrutura é muito mais adequada para compreender a educação brasileira do que imaginar uma escada simples. Pense da seguinte maneira: existem normas gerais nacionais. Existem políticas e normas dos sistemas. Existe uma proposta pedagógica dentro da escola. E existe o trabalho pedagógico realizado pelos professores. Todos esses elementos se relacionam, mas um não elimina completamente a autonomia do outro. O Ministério da Educação, por exemplo, não determina individualmente qual exercício um professor municipal deve aplicar em uma terça-feira para uma turma específica. Existe um caminho muito mais complexo. Diretrizes nacionais influenciam currículos. Redes organizam suas políticas e seus documentos curriculares. A escola constrói e executa sua proposta pedagógica. O professor elabora seu plano de trabalho em consonância com essa proposta. Essa diferença é fundamental. Agora chegamos à escola. Quais responsabilidades pertencem diretamente ao estabelecimento de ensino? A primeira delas é elaborar e executar sua proposta pedagógica. A proposta pedagógica não deve ser um documento produzido apenas para ficar arquivado. Ela representa uma parte central da organização educacional da instituição. Ali estão princípios, objetivos, concepções, formas de organização e caminhos que ajudam a definir como aquela escola realizará seu trabalho. E perceba a palavra utilizada pela lei. A escola não apenas executa, ela também elabora. Isso demonstra que existe espaço de construção no próprio ambiente escolar. A escola também administra seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros dentro das competências e normas aplicáveis. Deve assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula previstos. Também precisa acompanhar o cumprimento do plano de trabalho de cada professor. Outro dever extremamente importante é prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Aqui existe um detalhe importante. Recuperação da aprendizagem não deveria ser entendida somente como aquela prova final, feita depois que o estudante não alcançou determinada média. Quando a LDB fala em prover meios de recuperação, estamos falando de criar condições para enfrentar dificuldades no processo de aprendizagem. A escola precisa acompanhar, identificar dificuldades, organizar possibilidades. E os professores também possuem atribuições relacionadas a essa recuperação. Outra função da escola é criar processos de integração entre a instituição, as famílias e a comunidade. A relação família e escola não pode ser compreendida como uma disputa para descobrir quem é culpado por determinado problema. A escola possui responsabilidades educacionais. A família possui suas responsabilidades. E a aproximação entre essas instituições pode contribuir para a permanência, aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes. A escola também deve informar pais e responsáveis sobre frequência e rendimento dos alunos, além de apresentar informações sobre a execução de sua proposta pedagógica. E agora chegamos a uma atualização muito importante. Durante muitos anos, a LDB já estabeleceu a necessidade de notificar o Conselho Tutelar em situações relacionadas ao excesso de faltas. Mas essa regra foi atualizada em 2025. Atualmente, a escola deve notificar ao Conselho Tutelar do município a relação dos estudantes que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Preste bastante atenção. Não estamos dizendo que o estudante pode faltar 30% do ano, e somente depois a escola toma alguma providência. A legislação fala em 30% do percentual de faltas permitido. São cálculos diferentes. E desde 2025 existe outra previsão expressa. A escola também deve comunicar ocorrências e dados relativos a casos de violência que envolvam seus alunos, especialmente situações de automutilação, tentativas de suicídio e suicídios consumados. Essa mudança demonstra como a organização da escola envolve também responsabilidades relacionadas à proteção dos estudantes. A LDB ainda estabelece que os estabelecimentos de ensino promovam medidas de conscientização, prevenção e combate aos diferentes tipos de violência, especialmente o bullying. Também devem desenvolver ações destinadas à promoção da cultura de paz. E devem promover ambiente escolar seguro, com estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. Portanto, limitar a função de uma escola à transmissão de disciplinas é desconhecer uma parte significativa de suas responsabilidades legais. A instituição também precisa criar condições de permanência, aprendizagem, convivência e proteção. Agora vamos falar de gestão democrática. Esse conceito aparece frequentemente em disciplinas de pedagogia, concursos e avaliações, mas existe muita confusão sobre o que ele significa. Gestão democrática não significa que uma escola não possua direção. Não significa que qualquer decisão precisa ser submetida à votação geral.
E também não significa ausência de autoridade ou divisão aleatória de responsabilidades. A ideia central é participação. Os profissionais da educação precisam participar da elaboração do projeto pedagógico da escola. E a comunidade escolar e local deve participar dos espaços previstos para a gestão democrática. Em 2023, ocorreu uma atualização importante na LDB. A legislação passou a tratar expressamente dos conselhos escolares e dos fóruns dos conselhos escolares. O conselho escolar é definido como um órgão deliberativo. Ele conta com o diretor da escola como membro nato e com representantes das comunidades escolar e local, eleitos por seus pares. Entre os segmentos previstos estão professores e outros profissionais da área pedagógica, servidores que realizam atividades administrativas, estudantes, pais ou responsáveis, e membros da comunidade local. Isso torna a participação mais concreta. Gestão democrática não é apenas o diretor afirmar que ouve todo mundo. Existem estruturas legais de participação. Os fóruns dos conselhos escolares também foram fortalecidos pela legislação. Eles possuem a finalidade de fortalecer os conselhos de sua circunscrição e contribuir para a efetivação do processo democrático nas unidades educacionais e nas diferentes instâncias de decisão. Entre os princípios aparecem democratização da gestão, democratização do acesso e da permanência e qualidade social da educação. Agora observe como isso muda aquela visão de uma pirâmide rígida. Existe autoridade administrativa. Existem normas, existem competências legais, mas existe também participação. Uma instituição educacional pública não deve ser pensada apenas como uma empresa em que a pessoa, posicionada no nível mais alto, decide tudo e os demais apenas executam. A própria legislação educacional estabelece espaços de construção coletiva. Isso não elimina responsabilidades individuais. O diretor continua possuindo atribuições. A Secretaria de Educação continua responsável por determinadas decisões. O professor continua respondendo por suas funções. Mas a organização deve conviver com mecanismos democráticos. Outro ponto que ganhou força recentemente é a transparência. A LDB possui um dispositivo específico determinando que União, Estados, Distrito Federal e municípios adotem transparência e acesso à informação como princípios da gestão de suas redes de ensino. Diversas informações precisam ser disponibilizadas ao público em meio eletrônico. Entre elas estão o número de vagas disponíveis e preenchidas nas instituições, listas de espera quando existirem, bolsas e auxílios, estatísticas de fluxo e rendimento escolar e informações sobre execução de programas e recursos públicos. Existem ainda outras informações previstas pela legislação para diferentes etapas e instituições. Por que isso é importante? Porque participação democrática depende também de acesso à informação. É difícil fiscalizar uma política pública quando ninguém sabe quantas vagas existem. É difícil analisar resultados quando os dados educacionais não estão disponíveis. É difícil acompanhar recursos quando a execução financeira permanece completamente distante da sociedade. Transparência permite que famílias, estudantes, profissionais, pesquisadores e cidadãos acompanhem parte significativa da gestão educacional. E a legislação atual também ampliou o acesso público a informações provenientes de censos, exames e sistemas de avaliação. Agora chegamos a outro ponto central, a autonomia da escola. A LDB determina que os sistemas de ensino assegurem às unidades escolares públicas da educação básica progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira. Isso não significa independência absoluta. A escola continua vinculada ao sistema e precisa respeitar a legislação, mas também não é correto imaginar que ela não possa realizar nenhuma escolha. Existe autonomia pedagógica, existe organização administrativa e podem existir diferentes graus de gestão financeira conforme as regras aplicáveis. É nessa relação entre normas gerais e autonomia que a proposta pedagógica da escola ganha importância. Agora vamos chegar ao professor. Depois de união, estados, municípios e escola, será que o professor é apenas a última pessoa de uma corrente responsável por obedecer às decisões? Não. O professor trabalha dentro de um sistema e precisa cumprir normas, currículo, proposta pedagógica e responsabilidades profissionais. Mas a própria LDB lhe atribui funções que envolvem participação e decisão pedagógica. A primeira é participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Isso já mostra que o professor não aparece apenas como executor. Ele participa da construção do projeto da instituição. Depois, deve elaborar e cumprir seu plano de trabalho de acordo com a proposta pedagógica. Existe, portanto, planejamento docente. O professor organiza estratégias, atividades e caminhos pedagógicos para alcançar os objetivos definidos. Outra incumbência é zelar pela aprendizagem dos alunos. Talvez essa seja uma das frases mais importantes para compreender a função docente na LDB. A obrigação não se resume a transmitir conteúdo. Ensinar não significa apenas chegar à sala, explicar um assunto e considerar a responsabilidade encerrada. Existe uma preocupação com a aprendizagem. Se parte da turma não conseguiu compreender determinado conteúdo, isso gera informações para planejamento, avaliação e intervenção.
Por isso, o professor também deve estabelecer estratégias de recuperação para estudantes de menor rendimento. A escola deve prover os meios, e o docente trabalha com estratégias pedagógicas para realizar esse acompanhamento. Outra responsabilidade envolve ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos. Além disso, o professor deve participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Isso significa que o trabalho docente não acontece apenas no momento em que existe um professor falando diante de uma turma. Planejar faz parte da função. Avaliar faz parte da função. Participar do desenvolvimento profissional também faz parte. O professor ainda deve colaborar com as atividades de articulação da escola com famílias e comunidade. Observe, porém, a diferença entre colaborar e assumir sozinho toda a responsabilidade. A articulação com a família é uma incumbência institucional da escola e o docente participa desse processo. Agora podemos montar o mapa completo. A União coordena a Política Nacional de Educação, articula os sistemas, estabelece diretrizes dentro das suas competências e desempenha funções normativas, redistributivas e supletivas. Os estados organizam seus sistemas, mantêm suas instituições, desenvolvem políticas educacionais, colaboram com os municípios e possuem prioridade na oferta do ensino médio. Os municípios organizam seus sistemas, mantêm suas escolas e têm como principais campos de atuação a educação infantil e o ensino fundamental. O Distrito Federal reúne competências estaduais e municipais. As escolas elaboram suas propostas pedagógicas, administram recursos dentro de suas atribuições, acompanham frequência e rendimento, criam meios para a recuperação e desenvolvem ações de integração, proteção e gestão democrática. Os professores participam da proposta pedagógica, elaboram planos de trabalho, ensinam, avaliam, acompanham a aprendizagem, desenvolvem estratégias de recuperação e colaboram com famílias e comunidade. Mas existe uma coisa que precisamos evitar. Não transforme essa explicação em 5 caixinhas isoladas. Na prática, as responsabilidades se relacionam. Imagine um programa educacional desenvolvido em uma escola municipal. Ele pode envolver recursos federais. Pode seguir uma diretriz nacional. Pode estar regulamentado por normas do sistema municipal. Pode ser incorporado à proposta pedagógica da escola. E, finalmente, chegar à sala de aula por meio do planejamento do professor. Quem é responsável? Depende da pergunta. Se estamos discutindo financiamento, a resposta pode envolver determinada esfera. Se estamos discutindo implementação da política na rede, pode envolver outra. Se estamos discutindo organização da escola, temos outra responsabilidade. Se a questão é como determinado conteúdo será desenvolvido pedagogicamente com aquela turma, entra o trabalho docente. Essa compreensão é extremamente importante para analisar problemas educacionais. Quando uma família enfrenta determinada dificuldade, a pergunta não deveria ser apenas: de quem é a culpa? A pergunta mais útil é: qual instituição possui competência para resolver essa questão? Imagine novamente o transporte escolar. É preciso identificar a rede. Imagine uma falta de vagas em creche. A educação infantil está diretamente ligada à atuação municipal. Imagine uma discussão sobre organização do ensino médio estadual. Existe responsabilidade do sistema estadual. Imagine a ausência de uma política nacional de determinada natureza. A análise pode envolver a atuação da União. Imagine uma escola que não organiza recuperação para alunos com baixo rendimento. A própria LDB atribui responsabilidades à instituição e aos docentes nesse processo. Quando entendemos a estrutura, conseguimos cobrar de maneira mais precisa. Também conseguimos perceber outro problema. Muitas vezes, o profissional que está em contato direto com a população recebe toda a crítica por situações que não são decididas exclusivamente por ele. O professor é a pessoa que a família encontra. O diretor é a pessoa que está na escola. Mas uma falta de recurso, determinada política curricular, uma regra administrativa ou a quantidade de profissionais disponíveis pode depender da própria rede ou de decisões governamentais mais amplas. Por outro lado, isso não significa que profissionais e instituições locais não possuam responsabilidades. A escola tem atribuições, a direção tem responsabilidades, o professor também. O importante é saber distinguir o que pertence a cada nível. Existe ainda outro erro comum: afirmar que tudo vem pronto de cima e que escola e professor não possuem qualquer autonomia. Isso também é incorreto. A escola elabora sua proposta pedagógica. Os profissionais participam desse processo. O professor elabora seu plano de trabalho. A gestão democrática envolve participação, e a LDB determina a autonomia progressiva das unidades escolares públicas. Portanto, existe simultaneamente regulamentação e autonomia, diretrizes comuns e contextualização, responsabilidade estatal e participação da comunidade. É justamente esse equilíbrio que torna a estrutura educacional complexa. E essa complexidade é necessária. O Brasil possui mais de 5.000 municípios, realidades regionais muito distintas e milhões de estudantes. Uma única administração centralizada dificilmente conseguiria decidir cada detalhe do funcionamento de todas as escolas.
Ao mesmo tempo, uma descentralização absoluta poderia produzir diferenças ainda maiores no direito à educação. Por isso, existe uma combinação. Há diretrizes e responsabilidades nacionais. Existem sistemas locais e estaduais. Existem escolas com autonomia. E existe colaboração entre esses níveis. Agora vamos responder uma questão. De acordo com a LDB, assinale a alternativa correta sobre a estrutura da educação brasileira. Alternativa A. A educação brasileira funciona por hierarquia absoluta, em que a União determina todas as decisões e estados, municípios, escolas e professores apenas executam. Alternativa B. O Ministério da Educação é juridicamente equivalente à União, pois as duas expressões representam exatamente a mesma instituição. Alternativa C. União, estados, Distrito Federal e municípios organizam seus respectivos sistemas de ensino em regime de colaboração, possuindo competências definidas e diferentes responsabilidades educacionais. Alternativa D. Os municípios são responsáveis exclusivamente pela educação infantil e não possuem prioridade no ensino fundamental. Alternativa E. A proposta pedagógica de uma escola deve ser elaborada exclusivamente pela direção, sem participação dos professores. A resposta correta é a alternativa C. A LDB estabelece um modelo baseado em sistemas de ensino e regime de colaboração. A União coordena a política nacional e possui responsabilidades próprias. Estados e municípios possuem seus sistemas e suas prioridades. O Distrito Federal reúne competências de estados e municípios. As escolas possuem atribuições pedagógicas e administrativas. E os professores participam ativamente do planejamento e da construção pedagógica. Guarde 4 palavras: colaboração, responsabilidade, autonomia, participação. Esses conceitos ajudam a compreender a estrutura da educação brasileira de forma muito mais correta do que imaginar uma simples pirâmide de ordens. Se você está cursando pedagogia, licenciatura ou outra graduação e precisa de suporte durante sua jornada acadêmica, fale com a equipe do projeto Fábrica de Mestres pelo WhatsApp, disponível na descrição. Continue acompanhando os